Daremos início a uma série de mensagens sobre a urgente necessidade de avivamento. É bem verdade que a igreja está definhando. A cada dia que se passa, muitos estão esfriando na fé, desviando da verdade. Muitos estão em trevas. Eles outrora estavam na luz, mas amaram o presente século e abandonaram o seu Criador. Nessa série de mensagens, eu quero que você, através da palavra, entenda que assim como muitos já foram provados, passaram por aflições, mas cheios do Espírito Santo, conseguiram vencer as batalhas da vida. Você também, se for avivado, se você se encher do Espírito, nada vai te separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fome, o frio, o perigo ou a espada não pode lhe separar do amor de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 32, encontramos a descrição de como era a igreja primitiva, uma igreja avivada, uma igreja que tinha como uma grande característica o amor pelo seu próximo. Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Espírito Santo, assim como o Senhor incendiou os corações daqueles que ali estavam reunidos, esperando a tua visitação, venha nos incendiar nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Olhando para esse texto, nós percebemos que a igreja primitiva vivia na plenitude do verdadeiro Evangelho. Uma igreja que acreditava na iminente volta de Cristo, e por isso que eles agiam desta maneira. Você sabe por que muitos não têm comprometimento com o reino de Deus? Uma igreja, porque eles acreditam que Jesus vai voltar no próximo século. Vai se passar essa geração e Jesus não volta. Mas se você, a partir de hoje, começar a acreditar que Jesus pode voltar agora, muita coisa vai mudar na sua vida. A igreja primitiva tinha como característica o amor para com o seu próximo. Não havia entre eles necessitados, porque muitos que tinham casas, fazendas, vendiam para compartilhar com aqueles que não tinham nada. Essa era a característica da igreja, o comprometimento em suprir as necessidades dos irmãos que sofriam, que padeciam. Mas parece que hoje a igreja tem perdido a sua essência. As pessoas buscam a Deus para ter um carro melhor, uma casa melhor,
para enriquecer. Ao invés de repartir, eles decidiram acumular. E por isso o amor de muitos está esfriando. Eles deixaram de amar as pessoas e agora estão amando as coisas, os bens materiais. A palavra do Senhor nos diz que a igreja primitiva tinha uma característica: todos aqueles que participavam dessa igreja eram cheios do Espírito Santo e davam testemunho. As pessoas que viam os cristãos daquela época diziam: eu quero ser como ele, eu quero ter a paz que ele tem, o domínio próprio que ele tem. Eles tinham a evidência do novo nascimento, algo que nos falta nos dias de hoje. Você não consegue com facilidade distinguir quem está nas trevas e quem está andando na luz. É lamentável, mas essa é a verdade que tem assolado a muitos. A Bíblia nos diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Eles irão ser dominados pelas paixões mundanas, serão avarentos, egoístas. Mas a palavra diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Durante essa série de mensagens, nós meditaremos sobre a igreja primitiva, o avivamento que aconteceu para com eles. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, pois Jesus tinha dito: não saiam de Jerusalém, até que do alto venha sobre vós o Espírito do Senhor. E eles estavam reunidos. Imaginem que Jesus pregou para milhares de pessoas, mas só cerca de 120 se reuniram naquele dia. E eles oravam continuamente, eles buscavam a face do Senhor. Aos olhos de muitos, o ministério de Jesus foi um ministério fracassado, pois ele foi pendurado no madeiro, foi sepultado. E muitos ministérios que aos olhos dos homens hoje eles são fracassados, aos olhos de Deus são ministérios de sucesso, porque estão comprometidos com a verdade. Glória a Deus. Porque estão comprometidos com o verdadeiro evangelho. E essa era a igreja, aparentemente pequena em números, mas grande aos olhos de Deus. Aleluia. E no capítulo 2, a partir do primeiro versículo diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam ali todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia o que falasse. Naquele dia, quando eles foram cheios, a igreja que estava ali reunida em um pequeno número, de cerca de 120 pessoas, depois que Deus usou Pedro para ministrar os corações, e muitos outros que ali estavam, cerca de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Será que você entende que Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É Deus que abre os olhos dos pecadores, para que eles percebam que estão à beira de um precipício. A igreja primitiva era uma igreja cheia do poder de Deus. Durante o decorrer das semanas que virão, nós iremos discorrer esse tema, sobre essas características da igreja. Os dons eram notáveis. Os apóstolos passavam e a sua sombra curava, o seu lenço curava. Lembra quando Pedro e João estavam subindo para o templo e viram à porta do templo um homem aleijado? Esse homem lhe pediu uma esmola. Pedro disse: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Glória a Deus. Eu creio que o Deus que operou sinais e maravilhas no passado pode operar nos nossos dias. O que está faltando não é azeite no céu,
cheio até transbordar, para que Deus use como instrumento para alcançar as nações. Mas quais são as evidências de um avivamento autêntico? Muitas pessoas estão dizendo: nós estamos desfrutando de um avivamento. Alguns estão pulando de um lado para o outro, falando em línguas estranhas, estão dizendo: aqui o mover de Cristo é notório, aqui a mão de Deus está. Mas a grande verdade é que o verdadeiro avivamento, ele traz mudança de caráter, mudança de atitude. Não adianta você marchar na igreja, você pregar bonito, cantar bonito, se lá fora você não tem uma vida que condiz com a sua caminhada com Cristo. Se você diz que anda na luz, mas permanece nas trevas, você não foi avivado, você não foi cheio do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito não tem prazer na imoralidade. Quem está cheio do Espírito não tem prazer no pecado, na promiscuidade, nas mazelas desse mundo. No capítulo 11 de Atos, o versículo 26 diz assim: e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A evidência de um verdadeiro avivamento é quando as pessoas olham para você e elas veem Cristo em você. O que é o cristão? É o pequeno Cristo, é o seguidor de Cristo, é o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que as pessoas que estão olhando para você, elas podem te imitar? Será que você é uma referência? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e dizemos muitas vezes que somos cheios do poder de Deus, mas precisamos dar um bom testemunho lá fora, porque essa é a principal característica de alguém que foi cheio do Espírito Santo. Ele tem domínio próprio, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é paciente, ele tem os frutos do Espírito. Nós iremos meditar durante o decorrer desta série de mensagens sobre as marcas de um avivamento. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, diz: quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Todo avivamento deixa marcas, marcas que você não consegue esconder, que você não consegue esquecer. E nós meditaremos durante o decorrer desses dias sobre as marcas de um avivamento. Se você for avivado, irmão, se você for cheio do Espírito, você nunca mais vai voltar a ter sede. A sua vida será outra. Se você for cheio do Espírito, você não voltará mais para a lama, porque não existe mais essa necessidade, essa carência dentro de você. O apóstolo Paulo diz que ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo foi açoitado por amor a Jesus, perseguido, caluniado, aprisionado e por fim foi decapitado por amor a Jesus. Todo avivamento, irmão, traz consigo as suas marcas, marcas que foram causadas com dores, com sofrimento, mas com quebrantamento. O apóstolo Paulo diz: essa leve e momentânea tribulação produz em mim um gozo eterno. Quando o apóstolo Paulo orou e pediu a Deus que o livrasse do espinho na sua carne, porque todos os dias o mensageiro de Satanás vinha e o esbofeteava, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. E Deus diz para você nesta noite: a graça dele é mais do que suficiente para você suportar toda a adversidade, toda a aflição, toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão. A graça do Senhor te basta. Nós encerramos falando sobre as razões
razões pelas quais nós precisamos de um avivamento. Efésios, no capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você não estiver cheio de Deus, você vai estar cheio do mundo. Por isso que dentro da igreja tem tanto crente carnal, tanto ímpio, tanto joio. Hoje o difícil é achar o trigo no meio de tanto joio. A grande dificuldade da igreja é viver um verdadeiro evangelho. Não esse evangelho líquido, híbrido, que tem sido pregado por aí. As pessoas estão cheias do mundo, estão embriagadas com o entretenimento, estão embriagadas com as orgias. É mais importante falar sobre o Big Brother ou qualquer outra coisa do que falar sobre a palavra de Deus, do que meditar na palavra de Deus. Olha quanto tempo você dedica olhando as suas redes sociais, quanto tempo você dedica falando aquilo que não deve, olhando para aquilo que é impróprio. Enchei-vos do Espírito. Existe uma necessidade, existem razões pelas quais nós precisamos de um avivamento, porque aquele que não estiver avivado, aquele que não estiver com a sua lamparina acesa, não vai entrar no céu. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque a iniquidade tem se multiplicado e o amor de muitos tem esfriado. As pessoas não têm mais prazer em vir à igreja, não têm mais prazer em orar, em meditar na palavra. A cada dia que se passa, as pessoas se encontram mais distantes de Jesus, distantes do Espírito Santo. São incrédulos, ímpios, que andam pelo caminho da perversão, mas dizem: eu estou salvo, eu sou membro da igreja, eu desci as águas. Mas a verdade é que você tem se embriagado com as coisas deste mundo. Lá em Lucas diz: tenha cuidado para você não sobrecarregar o seu coração com as orgias, com a promiscuidade, com as imundícies desse mundo, com as inquietações, com o materialismo. Tenha cuidado para você não sobrecarregar o seu coração a ponto que quando Jesus vier, você esteja desapercebido. Você precisa estar de pé quando o Filho do Homem vier. Você precisa estar pronto quando a trombeta soar. Você precisa estar pronto, porque a Bíblia diz que ele vem como ladrão. Ah, irmãos, quando João escreve às igrejas, aí em Apocalipse ele diz: tem nome que está viva, mas está morta. Deus está a ponto de lhe vomitar. Essas são as mensagens para a igreja. É a igreja dos dias de hoje. É uma igreja que não tem compromisso. É uma igreja que não é fervorosa. É uma igreja que não vê as evidências dos dons. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Somos nós que estamos mudando. Antes se orava. Hoje, irmão, quando nós convidamos para orar, não, pastor. Antes se meditava na palavra. Hoje dá sono, traz incômodo, desconforto. Você tem noção de quantas pessoas saíram dessa igreja dizendo: pastor, não prega dessa maneira não prega contra o pecado. Muitos estão sendo anestesiados, irmão, para ir para o inferno. Mas aqui você vai ser confrontado para você se converter dos seus maus caminhos e ir para o céu. Eu não quero ser irresponsável com as almas que Deus confiou em minhas mãos. Eu continuarei dizendo: tenha uma vida de santidade, de comprometimento. Não troque nada do que é eterno por aquilo que é terreno, porque o prazer terreno dura minutos, o prazer no céu será para sempre. Não seja profano como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Que você todos os dias olhe para o direito que Deus te concedeu, valorize. Você precisa todos os dias se reabastecer, se retroalimentar. Todos os dias você precisa dizer para si mesmo: porque estás abatida, ó minha alma, porque estás inquieta dentro de mim. Espera em Deus, confia em Deus, porque você ainda louvará ao Senhor.
Todos os dias você tem que dizer: Senhor, eu creio que assim como a igreja conseguiu resistir, nós também iremos resistir. Existe aqui uma igreja do arrebatamento, uma igreja primitiva. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo no meio de outro povo. Nem todo mundo que diz que é crente, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai morar no céu. Naquele grande dia muitos vão chegar diante dele e vão dizer: eu preguei teu nome. Ele vai dizer: eu não conheço. Mas eu curei, mas eu não conheço. Fica de pé. Nós iremos fazer uma oração. E nessa oração você vai clamar a Deus, você vai pedir a Ele para que Ele venha avivar a sua vida, para que Ele venha fazer transbordar a sua presença no seu coração e na sua mente, para que você seja cheio do Espírito Santo. Você não venha perder nenhuma das mensagens que irei ministrar durante o decorrer desses dias. Lembre-se que estamos apenas introduzindo essa série de mensagens nessa noite, mas durante o decorrer dos dias, essa série que iniciamos hoje sobre a urgente necessidade do avivamento, nós iremos dar continuidade falando sobre o avivamento da igreja primitiva, sobre as evidências de um autêntico avivamento, as marcas de um avivamento e as razões pelas quais precisamos de um avivamento. Então será uma série de 4 mensagens que você não pode perder. Eu tenho certeza que durante o decorrer dessas mensagens, quando elas forem ministradas no teu coração, elas vão te incendiar, e você vai desejar um avivamento. Você vai buscar incessantemente um avivamento, para que você seja cheio do Espírito Santo. Pai, clamamos a Ti nessa noite, para que o Senhor venha nos incendiar. Olha, Pai, assim como Isaías foi tocado com Atenaz, e o Senhor purificou as imundícies dos seus lábios, do seu coração, venha, Pai, nos incendiar, venha nos purificar de nossas impurezas, Senhor, venha nos libertar das mazelas desse mundo, venha nos encher do Teu Espírito, para que quando venhamos colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando colocarmos as mãos sobre aqueles que estão possessos, eles serão libertos. Eu peço a Ti, aviva a Tua igreja, Pai, converte os nossos corações a Ti.